Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da história da nossa instituição. E no programa de hoje, entrevistaremos a coordenadora do curso de nutrição da Unimes, a professora Nayara Carvalho Cavalcante Ares. Hoje conheceremos um pouco mais sobre sua vida, falaremos sobre nutrição, família, marketing, como está o mercado de trabalho para os nutricionistas, enfim, falaremos diversos assuntos que acrescentarão enormemente na nossa entrevista. Obrigada, professora, por aceitar nosso convite e conversar com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço. Bom, para a gente conhecer um pouquinho você, a gente sempre inicia falando um pouquinho da infância. Você aqui de Santos, da onde você é? Eu sou de Santos, nasci em Santos. Mas me mudei para Fortaleza muito cedo, porque meu pai era cearense. Então, minha infância e adolescência, eu morei lá. Mas os seus pais se conheceram aqui em Santos? Isso, o meu pai era cearense, veio para São Paulo. Na verdade, ele foi para o Rio de Janeiro antes, com 13 anos. E com 15 para 16, ele veio para São Paulo. E minha mãe santista. E ele trabalhava em quê? Meu pai era farmacêutico e jornalista. Ah, olha que legal. Boa escolha. Boa escolha. E aí ele conheceu a minha mãe aqui em Santos, casaram, né? Tiveram filhos, mas aquela vontade de voltar para Fortaleza, a cidade que ele nasceu, era grande. Então ele resolveu voltar. E sua mãe, ela trabalha em quê? Minha mãe, ela é professora do Senac. Ela dá curso de imagem e visual, cabelo, maquiagem, essas coisas. E você tem quantos irmãos? Escreve também. Ah, escreve também, é da família, né? E você tem quantos irmãos? Tenho 4. 4 irmãos? 4 irmãos. Todos foram para a área da nutrição ou não? Como é que é a área? São 3 homens e 2 mulheres. Os mais velhos formaram em Direito, né? E o meu irmão é menor, ainda não fez faculdade. A minha irmã fez Direito, mas trabalha na área da moda. Olha só, que diferente. Trocou, mudou. E esse seu irmão mais novo é o Dandan, né? Você tem um blog, para quem não sabe, eu achei, né, no Google, Google revela tudo. E o Dandan, me fala para mim dessa proximidade, desse amor por esse irmão. É um amor muito grande. O Danilo, ele tem 17 anos. Então, quando ele nasceu, eu tinha 17 anos. Foi o bonequinho, né, da casa. E a diferença entre os outros irmãos é muito grande. Então, ele é nosso mascotinho, é o protegido. E hoje ele mora comigo. Ah, ele mora aqui em Santos com você? Mora. Ai, que legal. E ele quer fazer que área? Ele já está buscando ou ainda não? Ele gosta de psicologia. Ele gosta muito. Ou tecnologia da informação. Ele fica nesse meio termo. Ainda não definiu. E você falando em direito, você achou uma época da sua vida que você ia acabar fazendo direito, né? Conta um pouquinho essa fase que ia fazer direito, aí ia fazer medicina, fez curso de faculdade, né? De ciências políticas. Conta como é que foi isso. Na verdade, assim, eu acabei o 3º ano muito nova. E eu acho que, assim, obrigar um adolescente a saber o que ele quer da vida é muito complicado. Porque não se amadurece tão rápido assim, né? Mas a carreira exige que você comece muito cedo. Então, como o meu tio era juiz, os meus irmãos faziam direito, na época eu tinha esse espelho. Meu pai era jornalista, mas trabalhava com a parte da revista de delegacias em Fortaleza. Então, isso era muito presente. Eu achei que talvez eu pudesse ser uma boa advogada. Sim, a família já tem, né? Isso. E não me encontrei. Mas você chegou a fazer a faculdade? Cheguei, não me encontrei. Fez até que ano? Fiz só o comecinho, né? O 1º semestre, fui para ciências políticas, que eu sempre adorei. Mas eu vi que para ser cientista política no Brasil é um problema, porque você não vai conseguir fazer renda com isso. Sim. E nunca imaginei que seria nutricionista, nessa época. Nunca imaginei. Na época, minha mãe tinha um salão de beleza. E entre as clientes existiam 2 nutricionistas que iam sempre. Uma delas, a Márcia Morafé, que é um grande nome no Brasil. E ela falava com tanto entusiasmo daquilo, então
eu quis conhecer um pouco. E você trabalhava lá também com a minha mãe. Com a sua mãe. É. E você em nenhum momento pensou, por que não também trabalhar aqui com a minha mãe? Nunca pensei, porque eu não tenho habilidade. Isso precisa. Pra maquiagem, por exemplo. Mas no cabelo eu arraso, hein? Eu sou uma boa. Mas poderia ter uma profissão número 2 aí. Então, até pode ter vamos dizer, um novo hobby, né? Sim, sim. Mas teve uma fase da sua vida que você pensou em fazer medicina. Sim. Então, quando eu migrei, ela começou a me falar muito da área da saúde, de nutrição. Eu pensava naquela época que para ser nutricionista eu precisava cozinhar, né? Eu não conhecia, eu desconhecia um pouco a faculdade. Então eu falei, bom, como eu não gosto de cozinhar, eu vou fazer medicina, que daí pode ser que... Sim, que tenha alguma coisa na área da saúde. Que tenha alguma coisa a ver. E tentei algumas vezes, batia na trave. E quando eu fiz nutrição, eu nem esperei o resultado, eu fiz e fui viajar, porque nem estava muito... E passei. Numa classificação bem legal. E voltei às pressas para fazer a inscrição. Aí me apaixonei logo no primeiro semestre. E como é que foi a faculdade? Foi tranquilo, muita coisa, foi muita excelente, pesquisa? Muita, excelente. Eu tive a grande alegria de começar um curso numa universidade em Fortaleza, que é a Universidade de Fortaleza, né, a Unifor. E nós éramos a primeira turma do curso, perdão, a segunda turma do curso. Então era tudo muito novo e a gente estava construindo um nome. Sim. Então, desde o começo, eu me envolvi com pesquisa, com monitoria, tive um suporte dos professores, né, que são marcos na minha carreira até hoje. Foi muito bom. E aí depois transferi para Santos, terminei aqui à noite, porque eu vim embora. Sim. Mas teve uma fase da sua vida que você deu a louca, que foi estagiar praticamente entrando na faculdade. Como é que foi isso? É verdade. Assim, desde o começo, eu queria já atuar, fazer alguma coisa. Sim. E aí, abriu uma vaga para um distribuidor, era um distribuidor de dieta integral, e a vaga era para o 7º semestre. Bom, eu pensei, como eu não vou passar, vou fazer. E fui, né, numa empresa chamada MARP na época. Isso lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza. Fiz e foram várias fases, eu fui passando de fase. Só quietinha, né? Quietinha. E aí eu pensei, gente, que horas eles vão perguntar, né, em que estágio você tá da faculdade? E aí eu fui passando, eu sempre gostei muito de química, bioquímica e fui me dando bem nas provas. No último treinamento, chega uma pessoa, assim, que eu só conhecia dos livros, né, que é Dr. Yara Baxter. E aí eu falei, agora, que eu vou ter que contar, né? E foi muito difícil, eu recebi várias lições, porque... Se eu tivesse contado também não faria nenhuma diferença, porque eu teria percorrido o mesmo... Mas eles gostaram muito, foi uma surpresa, eles ficaram um pouco preocupados, mas acabei ficando na vaga. Quantos anos você tinha na época? 21 no máximo. Olha só. E aí, como é que foi seguir, ingressar? Então, aí eu comecei na área de marketing, lá na Selene Medicamentos, que era essa empresa. E lá... eu trabalhava fazendo a propaganda médica de produtos dentro da nutrição, que a gente chama de dieta integral, que é aquela dieta que o paciente recebe quando está na UTI, entubado. Então, eu comecei a trabalhar nessa área, aprendi muito e fiquei nessa área durante muito tempo. Fiquei nessa área até o ano passado. Mas como é que seria essa parte de marketing? Explica um pouquinho pra gente, que a gente é totalmente leigo nessa parte. Então, o nutricionista, ele tem esse viés. Ele pode trabalhar com marketing de produto alimentício, seja na área médica ou não. O que você... A minha função era pegar um produto e treinar o médico, treinar outros nutricionistas acerca desse produto. Então, conversar sobre a composição, explicar qual é a posologia, em que momento você pode utilizar ou não. Sim. E, ao mesmo tempo, dentro dessa área de marketing, a minha atuação era em ser representante técnica, mas existem muitos viés. Você pode, inclusive, ser gerente de produto. Olha que interessante. Que é a pessoa que desenvolve toda a chamada mercadológica daquele produto. Por exemplo, a gente tem margarinas no mercado
que é vendida como tendo ômega 3. Sim. Alguns óleos que eles colocam lá sem colesterol. Enfim, nenhum óleo vegetal tem colesterol. Mas são chamadas que o nutricionista conhece. Sim. Então ele agrega para aquele produto para tornar ele mais vendável. Sim. É um viés também da nutrição. Olha que interessante. Então, quer dizer, já no primeiro ano você já descobriu, né, uma área totalmente diferente. E você esperava essa área na nutrição quando você chegou? Não, nem sabia que acontecia? Nem sabia o que era. Eu fui para ver, acabei me apaixonando. Junto com essa área, como eu fazia estágio, eu comecei a trabalhar como voluntária no hospital de transplante de Messejana, que também era uma referência. E, enfim, fui percorrendo várias... Então, E dentro da área de marketing, eu tinha muita experiência em hospital. E como é que foi trabalhar numa área de transplantado? Como é que é? É que a gente não conhece mesmo essa adaptação. Como é que funciona? O trabalho do nutricionista é muito importante, porque durante o processo de transplante, existe todo um apoio emocional e muitas vezes a gente coloca a emoção na comida também, né? Sim. Além disso, tem o trabalho clínico do nutricionista, que tem que deixar aquele paciente imunodeprimido, né? Para ele não rejeitar aquele órgão. É muito recompensador. Olha que interessante, eu não sabia disso. São momentos de muita alegria e de muita tristeza também. A gente tem histórias lindas e tem histórias tristes de perder pessoas queridas, porque não é um tratamento rápido. Então você fica com o paciente durante muitos meses. Vira uma grande família, né? E aí, como é que encarar de repente essa perca? Era difícil. Eu lembro de um paciente, nunca vou esquecer o nome dele, porque nós perdemos ele no dia da véspera de Natal. E estava todo mundo muito animado, porque ele só ia fazer uma correção, ele estava muito bem. E a gente perdeu ele na véspera de Natal. Então, assim, o rosto da família, o rosto daquela mãe, eu nunca vou esquecer. Nossa, que triste. É, triste. Bom, então vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é que você veio parar em Santos? Por que você veio parar aqui? Você estava lá em Fortaleza, estagiando, estudando? Isso. Eu sempre tive vontade de voltar, né? A gente sempre falava isso em casa, que talvez não tenha sido uma decisão muito acertada voltar para Fortaleza. Os meus pais sempre tiveram essa vontade. Na época eu namorava e o meu ex-namorado veio fazer o mestrado. Então eu acompanhei, vim junto. Mas ele era de lá? De lá, para poder terminar a faculdade. E aí fiquei, não quis mais voltar e continuei minha vida, minha carreira. E deixou aqui. Família, mãe, pai, cachorro? Deixei tudo. Dandan, todo mundo lá? Dandan, todo mundo lá. E aí você terminou a faculdade aqui? Terminei aqui. E como é que foi? Você chegou aqui, na realidade você teve que buscar emprego também, né? Isso, foi uma transição difícil, porque lá a minha faculdade era diurna e eu era envolvida com muitos projetos, né? E por isso que eu trago essa preocupação comigo, que eu acho que o aluno precisa se envolver muito em projetos. E eu cheguei numa universidade um pouco diferente, né? Com um nível um pouco menor do que eu estava acostumada, mas que me possibilitou arrumar um emprego num período diurno, com um tempo maior. Então foi uma vantagem também. Na época eu lembro que a Nestlé estava captando pessoas para trabalhar num distribuidor em Santos, que se chama Crismed. Sim. E eu fui até essa entrevista. Eu fui, na verdade, eu fui num congresso. Agora você vai falando, eu vou lembrando. Eu fui num congresso e eu lembro que na época a gente tinha bem pouco dinheiro, né? Porque vida de estudante. E eu falei, bom, é a minha última cartada, eu preciso encontrar pessoas importantes nesse congresso. E fui. Nossa, que legal. E encontrei essa moça, me apresentei a ela, falei que trabalhava na área em outro estado, enfim. E por coincidência eles estavam esperando alguém, procurando alguém em Santos. E aqui, o primeiro empreendedor que viu alguma coisa boa em mim foi o Laércio Esaú. Abriu as portas e em nenhum momento quis me pagar menos ou me pagar como estagiária, enfim, foi uma pessoa que me apoiou muito a minha carreira, até quase eu me formar. Olha só que legal. Me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho do tio Rubens. Eu acho que foi tão importante na sua vida, muito. É legal, né? Nessa entrevista que estamos conhecendo você falar um pouquinho dele. Meu tio Rubens, ele era irmão do meu pai e ele era um segundo pai para mim, né? Então me ajudou muito desde sempre. Ele sempre foi muito presente, mesmo morando em estados diferentes. Ele era de lá, de Fortaleza? Ele era daqui. Ah, daqui? É. Ah, tá.
E aí, quando eu comentei com ele, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, eu falei, tio, eu queria ir embora. Imediatamente ele já arrumou tudo. Olha só. Então, assim, da decisão a vir foram 3 meses, mais ou menos. Nossa, que rápido. E você Muito não ficou rápido. um pouco assim, desnorteada? Não, porque eu sempre fui muito aventureira, então eu vou, me jogo e vou. E aí foi muito bom porque ele me ajudou desde a casa que eu morava, né, do apartamento que eu morava, até o carro que eu andava, me ajudou na faculdade, me ajudou financeiramente durante muito tempo até eu poder me estabilizar e me ajudou muito emocionalmente, porque a gente era muito amigo. Então eu sempre me senti, mesmo longe dos meus pais, muito segura, muito Não sozinha, tranquila, né, não sozinha. Mas teve uma fase que sua mãe veio para Santos ficar com você? Isso. Por quê? O que aconteceu? Conta pra mim. Então, aquele relacionamento foi rompido, né? E minha mãe, ela veio para Santos e ficou 1 ano comigo. 1 ano? E o seu Isso. pai não quis matar você? Meu pai, ele era tão parceiro. Eu lembro muito. Meu pai era bem mais velho que a minha mãe. E eu lembro muito no dia que eu liguei pra ele e falei assim, pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu já pensei, né? Ele vai me matar. E aí eu falei, pai, eu preciso te contar que eu tô saindo do relacionamento, não dá pra mim. E vocês moravam juntos na época? Isso, ou não? eu cheguei a casar com ele. Ah, você chegou a casar? Cheguei. E eu falei, quero morar sozinha, quero começar. E meu pai falou, ótimo, conta comigo, vamos recomeçar, não é o fim. Você é uma mulher que gosta de desafios, né? Muitos. Eu vi que aquela situação não era boa pra mim, né? Muito embora eu não acho e nunca achei que casamento fosse descartável. Aconteceram coisas muito sérias que não dava pra continuar. Sim, cada um com a sua felicidade. Mas né? eu tive o apoio dos meus pais. Legal. Então, minha mãe, pra me suportar emocionalmente nesse ano, porque eu era muito nova, ela veio ficar 1 ano comigo. Ela deixou tudo pra trás também e veio até que eu conseguisse ficar estável. Aí ela voltou pra lá e eu segui aqui. E como é que foi esse tempo com a sua mãe? Foi um tempo de descoberta. Porque eu sempre brinco assim, quando você mora com os pais e nunca morou longe, você tem aquele relacionamento, às vezes até chato, de cobrança. Não põe o pé no sofá, não faz isso, vai estudar, enfim. E quando você se separa e tem a sua vida e depois você reencontra seus pais, parece que a coisa... Começa a olhar de outra maneira. Aí é seu amigo, né? E aí você começa a valorizar tudo, o que você foi orientado e tal. Então foi bom. Foi um reencontro bem legal. Oportunidade boa que você teve, Eu acho que foi né? a fase que a gente solidificou nossa amizade, que é forte até hoje. Olha que legal. Vamos falar então um pouquinho da sua carreira. Você trabalhou na Crismed, uma multinacional, né, do Padre, é isso? Do Patri, é um outro distribuidor. Isso. Conta pra mim um pouquinho como é que foi essas transições. Então, eu trabalhei na Crismed durante muito tempo e eles distribuíam uma linha de produtos. Dentro daquela linha, eu vi que eu não conseguia mais crescer. Isso sempre me incomodou muito, estar num lugar que não me gera crescimento e que eu fico lá parada, estagnada, eu não gosto. Então eu procurei a Abbott na época, fui num outro evento, as coisas sempre aconteceram pra mim nesse Ganepão, que é um evento importante que acontece na área da nutrição integral. E chamei o gerente nacional para conversar. E apresentei para ele um projeto de quantos hospitais, quantos leitos, quantos litros de dieta integral, enfim, eu dei para ele uma visão mercadológica da área de Santos e afins, né, regiões próximas. Isso você já estava aqui há quanto tempo já? Eu já estava aqui há uns 3 anos. Olha só, já fez todo o Uns mercado. 3 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, talvez. Acho que sim. E aí eu apresentei para ele o projeto e fiz a mesma coisa com a do Patri. Fui lá, conversei com o dono, né, o proprietário da distribuidora, e coloquei eles em contato. Então, qual foi a minha estratégia? A gente tem o local, tem um centro de distribuição, vocês precisam de alguém para distribuir, que serei eu. Aí deu Você foi certo. marqueteira. Fui marqueteira. E deu muito certo. Fiquei lá na do Patri uns 2 anos, até que a própria Abbott me puxou, que é essa multinacional, e eu fiquei lá 5 anos. Nossa. Fui muito feliz. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, você casou depois, né? Casei. Um atleta, conta um pouquinho pra mim como é que você Isso. conheceu ele. Nós nos conhecemos na faculdade. E Ele também fez nutricionista também, Nos conhecemos na faculdade
éramos amigos de sala. E a gente foi se aproximando, se apaixonou, né? Ele é muito companheiro. E assim, a gente tem uma amizade muito sólida. Então foi fácil construir um amor, né? Que a gente constrói todo dia. E ele é atleta, né? Ele é atleta, a gente Conta tá ali na mesma área. Ele trabalha hoje só com ciclismo, né? Começou a carreira como triatleta, participou da equipe Memorial de Santos, foi campeão brasileiro também. Em 2011 ele ganhou uma etapa, que é a etapa rainha da Volta de São Paulo, é uma das etapas mais importantes e mais difíceis que existem. E logo depois ele foi convidado para compor a equipe da Áustria. E aí ficou lá 1 ano e a gente ficou noivo nesse ano. Falar, vocês estavam juntos? Estávamos juntos. Em nenhum momento, quando ele me falou que tinha o desejo, eu bloqueei. Pelo contrário, ajudei, a gente ficou separado, mas a gente se via todos os dias, falava todos os dias. E hoje ele voltou e corre aqui por São Paulo, pela equipe de Osasco. E você também é clínica na área esportiva. Você Isso. auxilia ele ou não? Eu trabalho na área da nutrição esportiva. No começo, eu não atendia ele. Ah, é? Eu falava assim, não, passa com outra nutricionista, porque santo de casa não faz milagre. Mas não dava uma coceirinha quando você via assim, essa nutróloga tá falando tudo errado? Não, porque a nutricionista que eu indiquei... você que indicou. Eu que indiquei. Você que fosse alguém. Não, nós trabalhávamos juntas e ela é uma excelente nutricionista. Não era atuante na área esportiva, mas era uma excelente nutricionista clínica. E aí ele foi, né, começou com ela, mas sempre vinha pra mim, não, me atende, porque ele começou a ver meus pacientes, não, eu quero ser seu paciente. Eu falei, então tá bom, mas... trabalho é trabalho, casamento é casamento. Você vai ter que fazer o que eu tô mandando. Porque eu vou ver, né? Todo eu vou dia. Ver. Me fala uma coisa, um diferencial seu é que o primeiro atendimento de 1 hora, é isso? 2 horas. 2 horas? Por que isso? Como é que é esse atendimento? Hora de comer! Eu trabalho na área de nutrição funcional, né? Sou da área esportiva, mas com essa visão funcional. O que é essa visão? É você tratar o paciente em 360 graus, que a gente chama. Então, eu faço avaliação física, uma avaliação um pouco demorada, faço avaliação clínica do paciente, trabalho todos os sinais e sintomas, faço avaliação comportamental. Então, O que seria uma avaliação comportamental para saber o psicológico da pessoa? Isso, dentro da nutrição funcional, a gente entende que a área espiritual, emocional e física, elas estão juntas. Então, você tem mente, emoção e espírito trabalhando e gerando adaptações físicas no seu corpo. Então, por exemplo, se você pega um paciente que, notadamente, é um paciente ansioso demais, ou um paciente que não dorme direito, ou um paciente compulsivo, eu preciso tratar a causa. Sim, sim. Senão, a dieta vai ser só mais uma frustração na vida dele. Mas como é que você trata? Porque até então, desculpa a ignorância, você Não. passa uma lista, né, de alimentação. Mas como é que seria? Então, a gente tem vários protocolos, né, para chegar nessas... Alguns casos, a gente precisa passar para um psicólogo. Então, faz parte do meu trabalho convencer essa pessoa de que ela precisa desse suporte psicológico e passar para um colega psicólogo para acompanhar. Sim. Em outros momentos, a gente consegue trabalhar isso dentro do consultório, porque algumas pessoas são resistentes à terapia. Elas não querem fazer. Então, eu que imaginei. Como é que você fala para um paciente? Então, o que eu fiz? Eu organizei dentro do meu consultório, eu criei uma oficina. Se chama Oficina Nutricional. Lá a gente fala de quase tudo e bem pouco de alimentação. A gente fala mais da relação indivíduo-alimento do que da nutrição, da alimentação em si. Então, essa oficina, eu trabalho a autorresponsabilidade, né? Trabalho o fluxo de ferida, então eu explico muito para eles isso. E trabalho a constância. Seria o fluxo de ferida? O fluxo de feridas é assim... geralmente, quando você vê uma pessoa que ela tem uma carga emocional na comida, isso teve uma causa anterior. Ah, sim. Então, a gente fala fluxo de feridas, pode ser fluxo de ofensas, enfim, várias pessoas falam de um jeito. Uma pessoa ofendida, nós somos ofendidos todos os dias, né? No trânsito, um xinga o outro, enfim. Alguém, colega que falou mal de você, nem querendo se ofender, exatamente. você se sente ofendido. Exatamente. Só que o que acontece?
a ofensa dói mais de quem você ama mais. Então a gente tem muitos relacionamentos feridos entre pais e filhos, entre cônjuges, mulheres que já foram traídas, que não conseguem liberar o perdão, que não conseguem tratar isso dentro dela, gera uma relação doentia com a comida. Olha que interessante. Porque elas fazem compensação. E uma das coisas que a gente discute é, se você sabe que faz mal, por que você se pune? Como se fosse uma autopunição, né? Então, é algo que eu tento buscar muito com elas. Qual é o motivo que leva você a essa compulsão? Nossa, a gente tem que encontrar... psicologia, né? A gente tem que encontrar o motivo. E muitas vezes, não é a minha área, mas muitas vezes a gente consegue ali gerar a autorresponsabilidade de falar assim, puxa, a culpa é minha mesmo, não é do outro, eu preciso de ajuda. É nessa hora que eu encaminho para terapia. Olha que aí ele já está pronto para aceitar que ele precisa de acompanhamento. Olha só. E eu vou lá. Então, e é importante falar que, assim, psicólogos, quando eles são profissionais responsáveis, enfim, que são bem dedicados ao que fazem, eles geralmente fazem terapia também. Sim, porque como você vai cuidar da saúde mental de alguém, se a sua carga própria... fica muito pesada, né? Exatamente. Então, assim, terapia não é para doente, é para todos. Porque antigamente, né, o pessoal fala, nossa, que louca, vai pro psicólogo, agora é chique. Agora é chique, é verdade. Vamos passar um pouquinho pra sala de aula. Me fala uma coisa, quando foi a primeira vez que você lecionou, que você palestrou, que você se viu ali na frente de todo mundo aguardando informações? Como é que foi? Então, eu dou aula há muito tempo, porque como eu fiz monitoria na faculdade, eu dava aula de avaliação nutricional na faculdade. Eu fiquei 2 anos como monitora. Nas duas, né? Tanto na que eu comecei quanto a que eu fui transferida. Então, assim, a sala de aula sempre fez meu olho brilhar. Né? E depois eu continuei essas aulas no laboratório, porque a gente dá bastante aula em UTI, em hospital, enfim. E sempre fui convidada por universidades para lecionar de maneira convidativa. Vem dar uma palestra, enfim. E aí veio a oportunidade de ficar aqui na casa e eu adorei, né? Olha só. E como é que foi a primeira aula aqui? Foi muito boa. Na verdade, eu não tinha interesse nenhum e nem sabia da vaga de coordenação da Unimes, né? Eu encontrei uma amiga, e a gente conversou e ela me falou, talvez tenha o curso de nutrição da Unimes, é uma pessoa que trabalha na coordenação também. Sim. Eu dei várias dicas. Então eu falei, olha, faz isso, eu acho que uma universidade tem que fazer isso, tem que gerar... É bom que você teve visão de duas universidades, né? Totalmente. Por isso, então eu dei várias dicas do que eu achava que seria um diferencial para eles, mas com nenhuma intenção de vir para cá. E aí depois eles acharam tão bacana as ideias que foram me convidar. E aí, como é que foi encarar? Foi muito legal. Foi um desafio, né? Porque eu já passei direto para o cargo de coordenadora. Então, é desafiador você aprender muitas coisas que eu não sabia, e a Unimes é muito ousada, né? Porque ela não rotula as pessoas, pelo contrário, ela ajuda as pessoas a se desenvolverem. Então, assim, aqui eu recebi não só apoio, como credibilidade. Eu trouxe as ideias e eles embasaram as minhas ideias, me ajudaram, me abraçaram e me ajudam até hoje a desenvolver projeto, pesquisa. Fala um pouquinho para mim do curso. Quanto tempo tem um curso? É diurno, é noturno? Qual o diferencial dele para as outras? O curso da Unimes tem 4 anos. Hoje nós somos no horário noturno, né? É um curso de bacharel, então o objetivo é tornar pessoas elegíveis a trabalhar nas várias áreas da nutrição. Seja ela clínica, esportiva, enfim, marketing, creches, a área, o viés é muito grande. E aqui nós temos os diferenciais, que são a inclusão de disciplinas que nenhuma outra universidade do Brasil tem na grade de graduação. Então, a nutrição funcional, a variação da nutrição funcional, clínica e esportiva, e a fitoterapia nós temos na grade da graduação. Olha que legal. Né? Isso só é oferecido para as pessoas em forma de pós-graduação. Sim. Então, os alunos já saem preparados para saber se aquela área eles vão querer atuar ou não. E um outro diferencial é que o aluno Unimes, ele começa a partir do 5º semestre a atender.
Então a gente sempre está muito junto com a prática, porque isso dá segurança para o profissional quando ele sai. Sim. E o profissional de nutrição, ele pode trabalhar onde? Porque é um leque muito grande, né? Muito grande. De repente alguém está ouvindo a gente e não conhece metade. Fala um pouquinho pra gente. Nós temos a área clínica, e a área clínica ela pode ser, né? Você pode trabalhar tanto no hospital, como ambulatório, consultórios. A área de docência da aula é tanto em graduação como em pós-graduação, creches, escolas, unidades de alimentação e nutrição, restaurantes. Você pode trabalhar elaborando manuais, né, fazendo a parte comercial de empresas na área do marketing, trabalhando para os aviões e aeroportos. Olha só, é um leque enorme. É um leque enorme. Para pensar. E o mercado, como é que tá? Enfim. O mercado hoje respira nutrição, né? Sim, a nutrição virou moda. Então, isso é ótimo para nós, porque gera uma grande credibilidade para a nossa profissão. Sim. E também é ruim, porque junto sempre vem os vampiros da profissão, né? Mas eu acho que a gente está num bom momento. As pessoas estão começando a entender que é importante se alimentar bem para gerar adaptações físicas e ter uma longevidade maior. Sim. Então, acho que o momento é excelente. Olha que maravilha. Vamos falar um pouquinho da sua pós-graduação, e você está mestrando, não é? Você fez 2 pós, não é isso? E está fazendo uma pós, uma pós, está fazendo uma pós, está fazendo um mestrado. Isso. Olha só. A primeira pós, como é que foi? Primeira pós eu fiz em marketing estratégico, porque eu trabalhava nessa área. Então, me deu uma visão muito bacana da área de marketing. A gente trabalhar com cores, chamadas, o que é importante tirar de um produto ou colocar, enfim, muito bacana. Eu sempre, desde a faculdade, gostei de esportes. Tanto que o meu TCC foi na área esportiva. Mas eu nunca tive muita coragem de investir. Porque eu achava, a área de marketing é uma área que traz muito recurso, muito retorno financeiro. Sim. Então, talvez seja a área de nutrição onde o nutricionista melhor ganhe. Então, o conforto da multinacional me deixava com medo de apostar na área esportiva, né? Que era uma área mais frágil. E aí eu comecei a fazer a pós em esporte sem sair da multinacional. E aí deu um nó na minha cabeça. Comecei a atender sem antes sair de lá. E aí foi natural, assim, a transição. Eu quis mesmo sair porque eu queria viver isso, né? Sim. Eu gosto de pedalar também. É? Então eu queria vento na cara, queria pedalar. São pacientes, eu acho que mais educados, digamos assim, não é? Sim. Porque já são atletas, já sabem algumas regras. Sim, mas eles são terríveis também. É? Porque o atleta, o gasto energético dele é muito grande, né? E tem horas que você tem que restringir um pouco. Então, eles sofrem também, tanto quanto os outros. É verdade. E eu tenho bastante paciente para emagrecimento, que eu acho que é uma demanda natural de qualquer consultório. Sim. Então, o sofrimento de um é igual para todo mundo. É verdade. Comer é muito bom. Muito bom, é verdade. E o seu mestrado? Eu faço mestrado aqui e trabalho com metal tóxico. Então, qual o impacto do alumínio, mercúrio, cádmio na saúde das pessoas, na intoxicação por esses metais. E por que essa área? Porque isso tem muito a ver com a nutrição funcional. A gente come muitas coisas e não se dá conta do que está ingerindo. Sim. Entre essas coisas, porque o que as pessoas não conseguem entender? Desde a escola a gente foi educado para achar que o trato gastrointestinal termina quando você defeca, né? Então você come, digere, absorve e elimina. A gente aprendeu isso. Só que a gente não parou para enxergar um pouco a absorção. A gente absorve antes de eliminar. Então, o que você absorve, o que você leva para suas células? Você leva bastante coisa boa, mas leva bastante coisa ruim também. Então, quando eu comecei a estudar a área de nutrição funcional mais a fundo, eu percebi que os metais pesados, né, os metais tóxicos, eles são bem ruins e geram muitas adaptações patológicas importantes. Sim. Então, por exemplo, a gente nunca viu uma população que tem tanta demência e Alzheimer. Alguns metais tóxicos estão ligados a essas doenças. Nossa, que interessante. Então, assim,
diminuição de performance de atletas ligada ao mercúrio. A gente tem uma baía aqui que tem porto. Sim, sim. Então, quando eu comecei a buscar, descobri que 100% dos mexilhões de Santos estavam contaminados, né? São pesquisas que o Museu de Pesca desenvolveu e que ficam lá quietinhos, a gente não vai olhar. Mas são estudos importantes, porque a gente consome esses alimentos. Sim, nada nessa água. Exato, nada nessa água. Então, assim, como fazer essa pessoa que se expõe a esse metal diminuir a exposição ou quelar esses metais? É o nosso desafio. Nossa, um desafio mesmo. Mesmo, mas dá pra fazer. Dá pra fazer? Dá. Então, quando você se formar, você volta aqui e explica pra gente. Tá bom. Bom, vamos seguir aqui a nossa entrevista. Você teve uma fase muito triste na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente, resumidamente, como é que foi. É mesmo pra você ter essa visão de, hoje em dia, como nutróloga, né? Sim. Nutróloga, tá certo, né? Nutricionista. Isso. O nutrólogo é um médico que se especializa em nutrição. E o nutricionista é a pessoa que estuda só nutrição. Então, agora eu tô sabendo. Então, tá bom. Eu casei, né, com o meu príncipe, como eu já falei. E chega uma hora da vida que você quer ser mãe, né? Quer constituir a família e tal. E eu decidi engravidar em dezembro. Engravidei, deu tudo certo, gerei muita expectativa na família, porque eu não esperei os 3 meses, eu contei já pra todo mundo. E eu acho que eu farei isso de novo, porque eu não consigo segurar muita informação boa. E aí eu perdi o bebê, dia 30 de dezembro. Esperei a curetagem, né? Esperei, na verdade, um aborto espontâneo. Tive aborto retido, curetei, enfim. Em março, eu perdi o meu pai. Ele teve uma embolia pulmonar, dormindo, faleceu. E dias depois eu descobri que estava com câncer no útero. Então foi uma fase muito difícil, de muitas perdas. E eu tive que bater, né, o pó do chinelo e tentar resolver. Seguir em frente. Então eu passei por cirurgia, quimioterapia, mas já passou, já tô ótima. E você já tá curada, né? Já tô curada, graças a Deus. E como é que foi receber a notícia? Então, foi muito bom porque o meu processo de cura ele foi um pouquinho diferente dos outros, né? Eu fiz as químios, eu fiz a cirurgia em junho. E dia 13 de julho... Junho do ano passado. Junho desse ano. Desse ano, agora foi já? bem recente. E aí, em julho, dia 13 de julho, eu continuava com muitas dores, tomava morfina todo dia, enfim. Eu descobri que eu ainda tinha um pedaço de tumor dentro do útero que não conseguia passar pelo canal vaginal. Então, eu teria que passar por uma outra cirurgia e talvez por mais quimioterapias. E aí, no dia 17 de dezembro, que foi um domingo, eu comecei a sentir muita dor. Esperei até a segunda. E aí eu falei pro meu esposo, não, eu acho que é melhor a gente dar uma ida até o hospital, porque as coisas não estão muito bem. E aí tomei banho, me arrumei. Quando eu tava secando o cabelo em frente ao espelho, eu senti uma pontada, uma dor e tive uma hemorragia. Então eu eliminei o tumor, que eu deveria fazer a cirurgia em casa. Olha que bênção, hein? E aí foi um processo de cura. Cada um acredita numa coisa, então eu acredito sim que foi um processo de cura que Deus me deu, né? Passei por essa experiência de um milagre e recebi alta no dia 26 de julho. Olha que legal. Então eu sempre falo que as coisas podem mudar em 24 horas. Sim, com porque certeza. Porque dia 25 eu deveria estar internando novamente e dia 26 eu estava recebendo alta. Olha só que legal, hein? Então a gente não pode perder a esperança, não, né? E nem deixar de acreditar. E infelizmente na vida com as tristezas a gente aprende muito. E o que você aprendeu? Até mesmo nesse lado profissional que a gente estava conversando, né, nos bastidores. Eu aprendi muitas lições. Eu acho que a maior delas é a confiança em Deus. Sim. Que pra mim está à frente de todas as coisas. Eu até brinco muito com meu esposo falando assim, eu não posso te amar mais do que eu amo a Deus. Tenho que amá-lo primeiro para que a gente tenha um casamento feliz. E a segunda, e talvez seja também tão importante quanto, eu aprendi que a gente não é um corpo físico que tem uma vida espiritual. Não, eu acho que a gente é um ser espiritual que tem um corpo físico. Então isso aqui é uma passagem, né? É claro que a gente quer passar da melhor maneira possível, todo mundo quer conquistar bens, e a gente quer crescer, viver bem, viajar, enfim. Mas isso não é o mais importante. E se as coisas não dão certo 100% como a gente planeja, ok. A gente pode ter um plano B. Sim.
E um plano C e um plano D, enfim. Então, eu acho que a adaptação ao que se tem, ser feliz, ser grato com o que se tem. Eu até falo para os meus alunos muito em sala, porque eu sou meio mamãezinha deles, né? Falo muito, valorizem uma ligação dos pais, sabe? A gente fica tão preso no WhatsApp, às vezes, que a gente não toma um café com um amigo. E isso é tão importante quando você vê a sua vida passando pelas suas mãos, que tem uma hora do câncer que você fala assim, bom, sou eu e Deus, agora não tem muito o que fazer. Você valoriza mais as pequenas coisas. E você sempre foi religiosa ou não? Eu venho de uma família cristã, né, católica, e eu sempre gostei de estudar coisas estranhas. Você vê que uma pessoa vai fazer ciências políticas no Brasil, não tem... Quando tinha 17 para 18 anos, eu quis muito ler a Bíblia. Porque eu sempre ia na missa. Eu ia na missa e tal, e eu falei, gente, tem que ter uma explicação, né? Por que eu tenho que fazer esses ritos, enfim. E comecei a ler, não entendi muita coisa, porque é super difícil essa leitura, principalmente para um adolescente. Mas alguma coisa ali movimentou meu coração para poder escolher uma religião que tivesse mais a ver com aquilo que eu estava lendo. E aí fui sozinha, né? Tive amigos que me ajudaram, que me orientaram, que já tinham lido. Quando eu entrei na faculdade, eu li um livro chamado Mundo de Sofia, não sei se você conhece. Sim, conheço. E as pessoas acham que ali a gente encontra só mitologia, mas não, tem muito da Bíblia no livro, o Mundo de Sofia. Sim. Então, um dos trabalhos que eu fiz nas ciências políticas foi mostrar a divindade de Jesus versus a sociologia de Sócrates, porque eles tiveram vidas muito parecidas. Sim. Então, como as pessoas falavam muito, não, Jesus foi mais um profeta, enfim, eu quis estudar isso a fundo e provar que não. Não é bem Embora assim. eles tiveram realmente vidas bem parecidas, talvez o jeito bem parecido, mas me parece que Sócrates tinha uma divindade do que Jesus fosse só aquilo. Entendi. Então, eu decidi estudar. Teologia era uma coisa que eu faria tranquilamente, que gosto. E tenho essa ligação com Deus. Né? Hoje, aqui em Santos, participo ativamente numa igreja evangélica, que é a Bola de Neve. E eu gosto. É legal, é sempre bom. É sempre bom. Corpo e mente sã, né? Isso. Mas você não acha que, de repente, essa visão de psicológica te ajudou muito, até mesmo na cura da sua doença? Sim, porque eu acho que é uma construção. Existem hoje vários estudos mostrando que existe uma relação emocional com o câncer. Então, pessoas que tiveram problemas com os pais, têm câncer numa parte do corpo, pessoas que sofreram muitas decepções, enfim. Eu acho que sim, uma mente tranquila e sã é fundamental para o processo. Até porque eu brincava que eu estava realmente vivendo a fé. Porque a gente fala, a fé é você acreditar no que você não vê. E quando você está doente, eu tomava morfina todo dia. Alguém falava para mim assim, não, vai passar. Daqui a pouco você vai estar bem. E você não sente o seu corpo estar bem. Então, você fala, gente, a minha mente tem que estar muito em paz para eu acreditar que eu vou sair dali. Sim, com certeza. Então, assim, eu não pensava na doença, eu não pesquisava sobre a doença, porque eu acho que é um erro. E quando a gente está convivendo com os outros pacientes, todo mundo sabe muito da sua doença. Eu procurava não saber muito da minha, porque aquilo não ia agregar em nada. Sim, não ia ajudar. Eu procurava estudar como nutricionalmente eu ia me ajudar. Mas, assim, ficar procurando os casos de pessoas que morreram ou que se deram bem, enfim. Não ia acrescentar em nada. Mas, não. Enfim, você está aqui com nós no Não Prata da Casa, dando essa entrevista. E eu queria que você falasse também como você fez a área do marketing. Você tem um canal no Instagram que dá dicas, né, de nutrição. Deve ter um monte de gente. Conta pra gente. Eu criei esse Instagram, é o Naice Cavalcante. E lá eu falo um pouco da nutrição, mostro o meu dia a dia, dou dicas. Então, quem quiser seguir você... Naice Cavalcante. E me fala uma coisa, eu tive 2 perguntas. Uma eu confesso que foi da minha mãe. E uma eu vi no Facebook. Tá. A primeira foi do salmão, que é, o polêmico, né? Fala um pouquinho pra gente. O salmão... Por que se consumia salmão antes?
né? Pelo benefício de ele ser um peixe de águas profundas e gélidas e ele ter bastante ômega 3. Sim. Então era a função do salmão. Hoje, não vão ficar tristes comigo, mas o salmão que a gente consome hoje é um salmão de cativeiro. Então ele não tem a profundidade das águas e não está em águas geladas. E é um peixe que tem muito antibiótico. Se for um peixe produzido muito perto do porto, também é carregado de muito mercúrio. Então, assim, hoje eu não vejo um benefício do consumo de ômega 3 por meio do salmão. Mas nem fritinho? Fritinho na banha de porco, né? Existem várias linhas de raciocínio dentro da nutrição. Então, eu sempre gosto de falar assim, que um alimento ele não pode ser santificado e nem demonizado. Todo alimento vai ser bom para alguém ou vai ser ruim para alguém. Sim. A gente tem esses vieses quando a gente fala de salmão. Mas, por exemplo, para pessoas que consomem numa dieta muito mais gordura do que carboidratos, por exemplo, que existe uma linha de nutrição que trata isso, o salmão é um bom produto. Sim. Porque a gente utiliza a gordura do salmão para essa estratégia nutricional. Mas cuidado com a procedência. É importante. Você não sabe de onde vem, né? E não contar com esse ômega 3. Acho que conta com outra função, não com essa. E me fala uma coisa, o miojo, né? Falam tanto do miojo, comida industrializada, o pozinho, mas se tirar o pozinho, dá pra comer o miojo? Não dá pra comer o miojo. Então esquece, mãe. Não dá. Minha mãe que fez essa pergunta. O miojo, se você olhar na composição, atrás, isso é importante, todo produto industrializado tem aquela listinha de informação nutricional, quantas calorias e tal, e as pessoas vidram naquilo, né? Esse tem tantas calorias, vou comer. O que é mais importante do que aquela informação? É onde está escrito ingredientes. Onde está escrito ingredientes, tem lá vários ingredientes que compõem aquele produto. O primeiro da lista é o que tem mais, o último da lista é o que tem menos. Então você vai ver num miojo tão coitadinho, quanto de ingrediente tem ali dentro. A gente, às vezes, nem tem capacidade absortiva para absorver tanto produto industrializado, tanto conservante. Então é mais fácil fazer um macarrão normal mesmo, né? Faz um macarrãozinho de arroz, né, um macarrão de alga que vai ter mais benefício. São melhores. São melhores opções, né? Melhores opções, com certeza. Nosso tempo praticamente acabou, mas eu queria fazer minha última pergunta para você. Pode o aluno fazer. que está nos ouvindo ou está nos vendo nas redes sociais, se ele quiser ser um aluno de nutrição da Unimes, o que ele pode esperar da instituição, dos professores, da coordenação, em geral? Que bom. Primeiro, seja muito bem-vindo, né? Ele pode vir com bastante expectativa. O curso está bem legal. A instituição está apostando muito na nutrição. E ele pode vir com altas expectativas, porque a Unimes está muito envolvida com pesquisa, com monitorias, com atendimentos. E eu sou muito disponível aos alunos. Então, eu procuro estar sempre no dia a dia deles, estar disponível, melhorar o curso. Eu escuto muito os alunos, né? A gente tem várias reuniões onde eles participam. Então, venham com muito boas expectativas. Que o curso a gente está caminhando e eu espero que a gente fique entre os melhores do Brasil logo, logo. Ficará sim. Bom, Nayara, muito obrigada pela sua presença e queria deixar o espaço para você mandar o recado para quem você quiser. Então tá. Como hoje é o dia do nutricionista. Olha só, meus parabéns. Obrigada. Eu quero deixar um recado para os meus colegas nutricionistas, parabéns pelo dia, em especial para os meus alunos, né, que estão aí construindo uma carreira brilhante. Contem comigo, parabéns pelo dia. E com certeza, como eu falei, brinquei antes, hoje é o dia mundial do monta uma dieta pra mim, né? Então a gente monta a dieta. Obrigada, Nayara. Continue Muito com esse obrigada. sucesso. E se tiver mais novidade, nosso programa está de portas abertas para você. Lembrando, gente, acessem e curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Se inscreva no nosso canal também no YouTube. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui. Prata da Casa é apresentado por mim, Gabriele Pontes, tem operação de áudio de Luiz Henrique Andrade e coordenado por Estênio Lozada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado.
Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Meu nome é Michele, sou estudante de administração e eu escuto a Rádio Unimes. Rádio Unimes, a rádio da universidade do seu tempo.